Olá! No vídeo de hoje, nosso assunto será farmacologia, onde eu irei mostrar a associação de formas farmacêuticas e suas vias de administração. Primeiramente, vamos entender o que são as formas farmacêuticas. As formas farmacêuticas são as formas que os medicamentos apresentam para sua administração, ou seja, seu aspecto físico. Um medicamento ele pode ser sólido, ele pode ser líquido, ele pode até mesmo ser gasoso. A sua textura, a forma que ele se apresenta também é muito importante, ou seja, eu tenho um medicamento líquido, esse líquido é homogêneo ou ele é um líquido heterogêneo? Eu tenho um sólido, qual é a textura desse sólido? Ele é pastoso? Ele é um creme? Isso tudo é levado em consideração quando vamos escolher a forma de administração desse medicamento. Agora apresentarei as formas farmacêuticas em si. A cápsula é um medicamento sólido com um envoltório, geralmente feito de gelatina ou amido, formado por duas partes que se encaixam. A cápsula mole é formada por um medicamento líquido com um envoltório gelatinoso formado por apenas uma parte. A drágia é um medicamento sólido com um envoltório também sólido. Aqui, só como método de comparação, a drágia se assemelha muito àquele doce M&M, que contém um interior sólido com um envoltório rígido de açúcar. A drágia também é assim, um medicamento no interior com um envoltório sólido. Os comprimidos são medicamentos que foram prensados com amido, eles não possuem envoltórios e também podem apresentar diversas formas. As pastilhas se assemelham aos comprimidos, mas geralmente elas contêm flavorizantes e são mastigáveis. O eletuário é um medicamento pastoso que pode ser oferecido ao animal de forma forçada, que é quando a pessoa que está administrando esse medicamento coloca ele diretamente na garganta do animal para que ele possa ser deglutido sem ser expelido, ou ele também pode ser um medicamento voluntário, que é aqueles eletuários que contêm substâncias palatáveis que se tornam agradáveis ao animal. A suspensão é um medicamento bifásico, ou seja, você consegue ver duas partes dele separadas, que é uma parte líquida e uma parte sólida. Quando a suspensão é deixado parado por um tempo, ocorre a separação dessa parte líquida dessa parte sólida. Por isso, quando for administrar uma suspensão, é necessário agitar para que ocorra uma mistura dessas duas partes e a administração deve ser imediata. A solução é um medicamento formado por um líquido homogêneo, ou também pode ser encontrado em forma de pó solúvel que, quando diluído em outro líquido, forma uma mistura homogênea. A solução pode ser administrada tanto em via oral ou injetado diretamente no tecido. O xarope é um medicamento líquido bastante viscoso. Isso porque ele é constituído por mais de 45% de sacarose, que dá a ele essa textura. O extrato é um princípio ativo concentrado que pode ser encontrado nas formas líquida, semissólida ou sólida. Outras formas em que os medicamentos podem ser encontrados é a forma pomada, creme, pasta ou gel. Muita gente não sabe diferenciar, por isso eu vou explicar de forma bem breve a diferença desses termos. A pomada é um composto homogêneo formado por uma base gordurosa, o que faz que sua adesão seja mais forte. O creme é um composto homogêneo formado à base da emulsão de água com gordura, que também pode ter adição de outros componentes, mas devemos saber que o creme é mais líquido e menos gorduroso do que a pomada. Entre eles, a pasta
é o composto mais encorpado devido ao seu maior teor de componentes sólidos. E por fim temos o gel, que geralmente é possível diferenciar sua parte líquida de sua parte sólida, e sua característica mais marcante é sua textura gelatinosa. A loção é um medicamento líquido que pode conter ou não álcool em sua composição e é de uso externo. O Puron e o Spot-On também são medicamentos de uso externo. O Puron é um medicamento que deve ser julgado sobre o dorso do animal. O Spot-On é um medicamento que deve ser julgado somente na cernelha do animal, que é essa parte que está circulada no cavalo. Esses dois medicamentos são de uso exclusivamente da via retal. O enema é um medicamento líquido e o supositório é um medicamento sólido. O colírio é um medicamento líquido feito exclusivamente para uso ocular. O premix ou qualquer outro suplemento alimentar é um medicamento sólido que deve ser administrado juntamente com o alimento dos animais pela via oral. E os medicamentos ilanatórios são de uso ou tópico no pulmão ou qualquer outra substância que deverá ser absorvida pelos pulmões. Essas três formas estou colocando de forma complementar, pois elas não têm uso na medicina veterinária. O gargarismo é um medicamento líquido que é usado para tratamento da cavidade oral, que ele deve ser gargarejado, mas não pode ser deglutido. O colutório é o mesmo que o gargarismo, porém o medicamento tem aspecto de xarope, ou seja, ele é viscoso. E o elixir, que é um medicamento líquido com um teor alcoólico e por isso ele não é usado em animais. Agora eu vou falar bem breve a classificação das vias de administração. Então, nos próximos slides, eu vou fazer a associação das formas farmacêuticas que eu apresentei e as vias de administração que elas podem ser utilizadas. Então, a via digestiva é qualquer via onde a absorção do medicamento irá ocorrer pelo trato gastrointestinal. As vias parenterais são as vias onde são inoculadas o medicamento diretamente no tecido através da injeção. E as vias transmucosas ou tópicas são vias onde a ação do medicamento será local e não sistêmica. A via oral, onde os medicamentos são administrados pela boca para serem deglutidos, tem uma ampla variedade de formas farmacêuticas que podem ser utilizadas, que podem ser os sólidos, semissólidos e líquidos. Aqui eu coloquei todas as formas, dá para ver que são bastante, tanto as cápsulas que são sólidas, as soluções que são líquidas e até mesmo os eletuários que são pastosos. E também coloquei aquelas três formas complementares que não são usadas na veterinária, porém são usadas pela via oral. A via retal, que é a via onde os medicamentos são administrados diretamente no reto do animal, pode comportar dois tipos de formas farmacêuticas, que são líquidos ou sólidos. E como eu apresentei lá alguns slides atrás, que existem dois específicos, que é o enema, que é o medicamento líquido, e o supositório, que geralmente é envolto com glicerina, é o tipo de medicamento sólido para a via retal. A via ruminal não é uma via comum, pois ela é utilizada principalmente em ruminantes com a fístula ruminal. E para os animais que não têm esse acesso, é feita através da injeção. Não é uma via comum, principalmente porque o líquido ruminal pode diluir tanto o medicamento que o mesmo pode perder a sua eficácia. E a microbiota também pode degradar esse medicamento antes mesmo que ele faça seu efeito. Então, a forma farmacêutica
mais apropriada para esse tipo de via é a forma líquida, que no caso seria a solução. Geralmente, esse tipo de medicamento que é colocado no rumen é um antihelmíntico, um antiparasitário para parasitas que habitam o rumen. Então, a forma mais simples para obter um efeito esperado é a solução. E aqui também de forma complementar, nós temos a via sublingual, que também não é uma via de uso veterinário, que pode ser usada tanto medicamentos sólidos ou líquidos, que no caso seriam os comprimidos, as pastilhas ou soluções em gotas. Esses medicamentos abaixo da língua serão absorvidos de forma rápida pelos capilares sublinguais. Agora falando das vias parenterais, onde todos os medicamentos são injetados com o auxílio de uma agulha e uma seringa, apenas comportam formas farmacêuticas líquidas, sendo elas soluções aquosas, gordurosas, emulsões, até mesmo suspensões. E nós temos uma exceção, que é a via intradermal, que pode sim comportar e absorver medicamentos sólidos. Nós devemos também estar atentos às exceções, que no caso a via intravenosa somente pode receber soluções aquosas, pois soluções gordurosas ou soluções que contêm sólidos heterogêneos podem causar obstruções de vasos e problemas para o animal. Essas outras vias que não contêm nenhuma anotação na frente é porque elas comportam qualquer tipo de solução, com exceção do sólido, que é somente para a intradermal. As vias transmucosas ou vias tópicas são vias onde o medicamento possui uma ação local e não sistêmica. As formas farmacêuticas que podem ser usadas para essas vias são líquidos ou semissólidos, que nos casos seriam as pomadas, os cremes, os géis, e a aplicação é feita diretamente sobre a pele ou sobre a mucosa. Aqui eu coloquei alguns exemplos de vias que são consideradas vias transmucosas ou tópicas e algumas formas farmacêuticas, levando em consideração aquelas que eu apresentei no início do vídeo. Então, essas foram associações. Espero que tenha ficado claro as formas farmacêuticas e como elas são administradas através das vias. E é isso. Até mais.